Olá, internautas e internautas. Com muita honra, estamos aqui hoje recebendo o Dr. Técio Lins Silva, que dispensa apresentações. Ele é um jurista com mais de 50 anos de carreira e nós temos aqui uma história brilhante a contar, que inclui a carreira como jurista, como uma carreira pública, atuando em várias atividades junto ao CNJ, junto à Secretaria de Justiça, enfim. Hoje nós vamos ter um depoimento bravo e alegre de uma carreira de exemplo brilhante, que vem inclusive de um histórico familiar. Dr. Técio, muito boa noite, é com muita alegria que nós o recebemos, ficamos extremamente honrados com o aceite do nosso convite. Nós gostaríamos de trazer para os nossos internautas um pouco da sua história como jurista, como é que nasceu, como é que foi o começo da sua carreira, se é que o senhor pode, o doutor pode dividir conosco todas as influências familiares, a relação da decisão de uma carreira como jurista na área criminal. O que o senhor pode nos contar dessa sua brilhante história? Lúcia, obrigado pela gentil apresentação, que fiquei aqui honradíssimo, emocionado, não é, com tantos exageros e tanta generosidade e tanto amor, por que não dizer assim, né, nessa apresentação. Mas, na verdade, eu sou apenas o resultado, né, produto de uma geração que sofreu muito no tempo em que as liberdades do país ficaram suprimidas. Eu entrei na faculdade com um diretório acadêmico que era, como é o Centro Acadêmico 11 de Agosto, o Centro Acadêmico Cândido Oliveira, os dois centros eram as duas grandes referências na representação estudantil dos estudantes de direito, que sempre foram, né, Lúcia, vanguarda, né, no país, na discussão das questões nacionais. Né? Os estudantes de direito sempre foram inquietos nas questões nacionais, em todas as questões, sempre se meteram em tudo. Porque a formação do advogado é uma formação eclética, né? Nós somos bacharéis em ciências jurídicas e sociais, né? Porque o advogado ele tem que conhecer um pouco de tudo, ele tem que, né, tem que estar à frente do seu tempo sempre. Tem que estar atualizado, atualizado e à frente do tempo, nas questões de cidadania, nas questões da cultura de uma maneira geral. O advogado ele tem que conhecer, não só a alma humana, mas conhecer a vida. E essa preocupação sempre foi muito marcante nos estudantes de direito. Eu entrei na faculdade no ano em que o diretório foi fechado, o Centro Acadêmico 11 de Agosto aqui da USP foi fechado, os diretórios acadêmicos no Brasil inteiro foram fechados e houve uma interrupção nessa participação estudantil. E eu me formei em 68, logo depois do ato institucional número 5, que é uma coisa que os estudantes de hoje não imaginam o que seja, né, um ato que suspendeu o habeas corpus, né, que tirou garantias elementares da cidadania, da democracia. O regime se tornou muito duro, 68 em diante. E eu sou produto dessa geração que foi, né, que sofreu muito no curso, durante o curso de Direito, nós sofremos muito essa repressão, e depois eu fui advogado, sou filho de advogado. Meu pai era um extraordinário advogado criminal, um homem muito interessante, e que, tendo um filho metido na faculdade de Direito, com aquela efervescência, ele teve a sabedoria de me encher de trabalho para que eu
não me desviasse, né, como tantos colegas de turma que acabaram ingressando, né, e sendo vítimas da ação política mais violenta e que sofreram por isso. Então eu fui muito estimulado a me ocupar da vida do escritório. Tive a sorte de ter um pai que amava a profissão, que era um advogado por vocação, e tive a falta de sorte de perdê-lo quando ele tinha 54 anos, né? Nossa, muito jovem. Que era, enfim, né, já tem muito mais do que isso. E aí não tinha jeito, quer dizer, era uma opção, né, de vida dificílima, mas que eu tive que fazer. Quer dizer, eu assumi o escritório, eu não era formado, eu assumi o escritório e tive que começar a minha vida profissional, tive que antecipar o amadurecimento profissional. Então eu tive que amadurecer rápido. Igual a gente bota a fruta assim dura no jornal, bota no lugar quentinho, para amadurecer rápido, eu tive que... Mas a disciplina deve ter feito uma grande diferença do tempo acadêmico, da convivência, né? Ah, com certeza absoluta. Mas quando ele morreu, quando meu pai, Raul Lins e Silva, que era uma pessoa muito doce, muito interessante, que me inspirou e tem aprendido tudo que eu sei até hoje, eu fui para a faculdade, eu fui para a vida, saí da faculdade, eu estava no último ano da faculdade, quando ele morreu, então eu terminei o curso e fui para a vida profissional. Eu fui para, uma semana depois da morte dele, tinha um habeas corpus que ele havia impetrado, estava em pauta no Tribunal Militar. Eu fui para o lugar dele e assumi a tribuna e defendi, fiz essa primeira defesa, ainda sem ser formado, e aí não parei mais. Então eu sou produto muito dessa luta, primeiro pela sobrevivência profissional, em segundo lugar pela defesa dos outros. E era a defesa da minha geração, porque a minha advocacia na área criminal, nesse ambiente, digamos, de justiça militar, com estudantes, jornalistas, escritores, intelectuais, de uma maneira geral, que eram, enfim, os réus dos inquéritos policiais militares, professores. Eu fui advogado de um professor meu, que foi cassado. Era professor da faculdade e foi impedido de dar aula. Ele era juiz de direito, depois foi cassado, porque se cassavam os mandatos, se aposentavam as pessoas sem processo, sem defesa, sem nada. Eram tempos muito difíceis. O devido processo legal era uma ilusão. Era o indevido processo ilegal. Porque era uma coisa difícil, a gente fala hoje, mas é difícil imaginar como eram tempos bicudos, tempos de difícil adaptação. E, ao mesmo tempo, como eram respeitados os direitos dos advogados. Nós merecíamos das cortes militares, das auditorias do Superior Tribunal Militar, um respeito imenso. Nós éramos respeitados. Os advogados que sofreram pessoalmente, que foram presos e tal, são muito poucos no país inteiro. De uma maneira geral, a advocacia era respeitada, se fazia ouvir. O advogado, o lugar que eu me sentia mais seguro era no Tribunal Militar, que funcionou no Rio de Janeiro até 73, em todo o regime mais duro, na fase mais difícil, o Tribunal Militar funcionou no Rio de Janeiro. Foi o último Tribunal Superior a mudar-se para Brasília depois que a capital para lá foi em 60, saindo do Distrito Federal, depois Guanabara e hoje Rio de Janeiro. E nesse tempo que eu estava ali, era um lugar que nós nos sentimos protegidos, que era impossível imaginar sofrer algum tipo de repressão, de violência dentro desse ambiente, do ambiente militar, ambiente da justiça militar. Portanto, isso que eu digo é o pensamento unânime dos advogados brasileiros. Não há nenhum advogado que tenha conhecido a justiça militar que não diga que ela serviu
de baliza, que ela teve um papel de equilíbrio fundamental para os tempos difíceis que vivemos e ajudou, obviamente, né, com a sua independência e com a sua ação, ajudou na redemocratização. Já tem um papel importante que as pessoas esquecem. E assim eu sou produto, né, dessa geração universitária que não pôde ter vida acadêmica livre, pôde, né, sofreu a repressão permanente, né, dentro da escola. Eu formei na chamada Faculdade Nacional de Direito, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá tinha, em 64, no primeiro ano da faculdade, na sala dos professores, tinha um coronel do Exército que era encarregado de inquérito policial militar, que intimava as pessoas para prestar depoimento, professores e alunos. Então era um clima, era realmente um clima de tensão, não era fácil. E daí em diante, depois, a redemocratização já, em 85, terminou a fase do regime militar, no primeiro regime, primeiro presidente da República, Tancredo morreu, não assumiu, veio Sarney, na chamada Nova República. Eu pude, nesse período, nesses primeiros tempos da redemocratização, eu tive também uma oportunidade, Lúcia, que me foi muito interessante, porque eu, em 85, logo na abertura, eu fui presidir no Ministério da Justiça um conselho que chamava-se Conselho Federal de Entorpecentes, que era responsável pela política no âmbito das drogas, no sentido da repressão, da prevenção, da educação e da legislação. Então, era também uma experiência riquíssima, porque em 1985, falar em droga era um preconceito gigantesco. Tem a idade do preconceito sexual, a idade dos preconceitos mais arraigados. Hoje eu vejo campanha da televisão pela descriminalização da droga. Fico imaginando, naquele tempo, por muito menos, nós recebíamos editorial de jornais, né, reclamando da nossa postura mais liberal, a nossa postura de não criminalização, de amparo, né, de trabalhar mais na vertente da prevenção. Né, nós achávamos que tinha que prevenir, né, que era melhor prevenir do que remediar, que não adiantava punir, né, enfrentando o discurso que naquele tempo era um discurso muito duro dos países desenvolvidos, os americanos, a não querer que a droga chegasse lá e estabelecendo, né, políticas de repressão, né? Até na Bolívia, quase que invadir a Bolívia, tomar conta da Bolívia, né? Incinerar os plantios da coca, jogar, né, na palme, agente laranja, nas florestas da Amazônia ocidental, né, dos países Colômbia, Bolívia, Equador, enfim, nessa área produtora, digamos, onde há plantio da coca, onde se extrai a cocaína. Então eram tempos, não é, curiosíssimos nesse sentido, e eu pude participar na política brasileira, que já era naquele tempo, como o ministro da Justiça era o Fernando Lino, pernambucano, interessantíssimo, está vivo. Ele permitia que essa política na área de drogas no Brasil fosse uma política inteligente. E tão inteligente, tão, como você disse na nossa abertura, à frente do tempo, que hoje a proposta do Código Penal, do projeto que está em tramitação no Senado, que é o projeto de lei do Senado, PLS, projeto de lei do Senado, 236 de 2012, lá neste projeto tem a descriminalização do uso de droga. Descriminalização, ou seja, não é crime o porte de droga para o consumo pessoal. Quer dizer, então, tantos anos decorridos, estamos falando de 85 a 2012,
né? Nós, em 85, já tínhamos essa postura que levou todos os 7 anos, né? 15, 27 anos, para virar projeto de lei. A lei vigente já não é encarceradora para o usuário de drogas, já ela é despenalizadora, não tem pena, mas tem registro, tem termo circunstanciado na delegacia de polícia, vai perante o usuário, comparece perante o juiz criminal, um projeto em tramitação no Senado, nem isso mais tem. Então, são avanços nessa área que eu me orgulho de ter, de algum modo, participado. E depois, também, nessa início de vida profissional, eu tive a aventura de experimentar um dos cargos mais espinhosos naquele tempo. Doutor Técio, e o que o senhor pode nos falar da experiência na Secretaria de Justiça? Como foi essa experiência? O que o senhor pode nos contar? Foi nesse tempo, nesses mesmos primeiros anos da chamada Nova República, já no processo de redemocratização ou de reconstrução da democracia no Brasil. Eu, depois da experiência administrativa no Conselho Entorpecente, que é uma experiência rica, como eu disse, porque nós tivemos que lidar com a questão da política do ponto de vista multilateral, quer dizer, em relação a todos os países do mundo, a ONU, a Comissão Entorpecente de Viena, enfim. E logo depois, em 87, eu assumi a Secretaria de Justiça do Rio de Janeiro. Naquele tempo, o secretário de Justiça cuidava dos presos. Hoje há secretarias de administração penitenciária que só fazem isso. Naquele tempo, a Secretaria de Justiça tinha uma ampla atribuição, a princípio. E eram tempos da formação dos comandos, né? Onde se matava para enfrentar o Estado. Foram tempos muito duros, né? De aprendizado à força, de ter que, né? De ter que conjugar, né? Essa compreensão, né? Da questão de respeito ao preso, de direitos humanos, e ao mesmo tempo fazer valer a autoridade do Estado, né? Não permitir que as prisões sejam, enfim, sejam antros, né? de corrupção, de violência e de desmando, sem comando, como se o Estado não existisse. Então, essa é uma congregação difícil de administrar e que servem como experiência que o advogado vai acumulando. Porque nós, advogados, temos essa possibilidade ímpar, né, única, que é de atuar, né, em todos os campos da vida de relação, né, na sociedade. Então, a gente tem essa possibilidade, cada um no seu ramo, mas especialmente a gente tem a necessidade e a obrigação de, né, conhecer o sistema, a sociedade, o Estado, né, as formalidades que fazem, né, que organizam a vida de relação. Né? E circular por essa sociedade cidadã, né, em todos esses pares, em todos esses locais, né, de atividade. E circular aí com uma visão crítica, né, uma visão crítica e com a noção de que temos que sempre estar fortalecendo essa vida de sociedade, a vida da comunidade, de cidadania, o fortalecimento do cidadão, né? Do que é essa coisa da cidadania, que é o direito de ter direitos, né? Coisas que hoje são um pouco mais claras, as pessoas têm compreensão cada vez mais. E você, com a sua atividade, né, cidadã, né, ajuda muito nisso, né, nessa coisa que nós estamos aqui hoje a estimular, né, que é ótimo. E o que o senhor pode me falar sobre a outra parte da sua vida pública, quando, depois de tanta experiência, o senhor chegou também até o nosso CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. Então, a sua carreira tem todas as escalas da administração pública. O
que o senhor pode nos contar dessa experiência também ímpar? É única, é a experiência... É um conjunto de experiências únicas. Quer dizer, tudo isso, só a advocacia me permitiu, né, esse acúmulo de experiências nesses diversos setores, afora a que é constante, que é permanente, que é a de advogado, né, de advogado no contencioso, né, defesa do cidadão, né, o advogado criminal essencial, né? que enfrenta, né, quer dizer, que é o maior representante do direito de defesa, que enfrenta e recebe, né, as iras e a confusão que o público às vezes faz entre o cliente e o advogado, confunde, não sabe... Confunde a personalidade, né? São absolutamente distintas, né? Não entende que o advogado está ali para defender alguém que é merecedor de defesa, porque ninguém pode ser privado da defesa. Isso é um direito inalienável, isso custou sangue ao mundo e na construção da civilização, né? Na construção da democracia. E na solidificação dessa construção da democracia, exatamente. Porque... E essa consolidação assegura, né, e às vezes assegura o direito de defesa, e às vezes as pessoas têm muita dificuldade de compreender. Você está defendendo. Mas aí já vem da idade do preconceito, né? Que é o pré-julgamento. E aí acha que não, você não merece defesa. Todos merecem defesa e a Constituição impõe a defesa. E nós temos esse monopólio. Então, à custa do exercício dessa profissão, eu acabei, o Conselho Federal, conselheiro federal, representante do Rio de Janeiro, meu estado. Pela OAB, né? E a OAB me indicou como representante da Ordem do Conselho Nacional de Justiça, que é um conselho que tem 15 membros, dentre os quais 2 advogados representantes da ordem, indicados pela ordem para representar a advocacia, 2 membros do Ministério Público, 2 representantes da sociedade civil, um indicado pelo Senado, outro indicado pela Câmara, né? São 6 leigos, 2 do Ministério Público, 2 da advocacia e 2 da representação da sociedade civil. Os outros são membros do Poder Judiciário, os outros são juízes dos diversos graus e hierarquias e das 3 justiças, do trabalho, justiça comum e a justiça federal. A federal, a justiça estadual e a justiça do trabalho. Então, são 9 contra 6. Vamos dizer contra 6 para instigar o debate. Porque era melhor que fosse mais equilibrado. Então, são 6 não juízes e 9 juízes. E esse é o confronto permanente do Conselho, que é um órgão fantástico, admirável, né, responsável, totalmente para tirar, para fazer a unidade dos tribunais, para acabar com as ilhas, estabelecer políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário. E tem uma coisa que é o que aparece mais e que gera mais polêmica, que é a questão do disciplinar. E também trazer equilíbrio, né? Eu vou pedir aqui um intervalo para essa resposta, no sentido de, tenho certeza que os internautas estão curiosíssimos para que ele conte a experiência no Conselho Nacional de Justiça. Depois dessa grande aula de organização administrativa do Conselho, nós vamos fazer uma interrupção. E o mundo todo, num só lugar. São Paulo. A cidade que não para. Que cresce a cada dia. Com a energia de todos os povos. No ritmo de todas as culturas. Onde tudo acontece ao mesmo tempo. E agora.
Para impulsionar essa cidade gigante é preciso muita garra, todos os sonhos e a determinação de mais de 10 milhões de pessoas. São Paulo é o berço da industrialização e a capital econômica do Brasil. Vamos ouvir agora a experiência do Dr. Técio Lins e Silva no Conselho Nacional de Justiça. Então, o que você pode nos contar? O Conselho é um órgão fundamental. Essencial, sou fã do Conselho. Essencial. É muito novo, tudo que é novo tem que amadurecer. Né? Enfim, o Conselho ele está na sua quarta composição, enfim, é muito jovem. E como todo organismo jovem, ele vai se adaptando e vai sendo construído pelos seus membros e vai obtendo a compreensão e a correção de rumos, etc. Então, o Conselho despertou diversas polêmicas, a questão da disciplina da classe, né? Os juízes reclamavam muito da ação disciplinar do Conselho, mas esquecem-se as pessoas que ficam só focadas na questão disciplinar. O Conselho ele é um formulador, né, das, digamos, políticas públicas relacionadas ao Poder Judiciário. É quem deve estabelecer as metas, as prioridades e fazer, sim, a fiscalização administrativa, sim, a fiscalização da questão do nepotismo, da questão das promoções, zelar pela rigidez do merecimento e mais tantas, moralidade, gastos, tudo isso aqui, todas essas questões que o Conselho tem como meta, como regra, como obrigação constitucional promover e gerir. Então é um Conselho, embora a sua composição seja de apenas 6 membros, não membros do Poder Judiciário, são de fora do Poder Judiciário, daí o Conselho de composição mista, não é de controle externo, como às vezes as pessoas chamam como apelido, de controle, não é de controle externo, porque ele é órgão do Poder Judiciário, então na estrutura do Poder Judiciário, a ideia de ser órgão do controle externo era uma ideia que não passou, porque havia reação, e o Conselho então tem a forma do que foi possível na negociação política de se estabelecer. Então essa formulação de um Conselho misto, com maioria de juízes, de membros do Ministério Público, membros da magistratura, de fora dela só o Ministério Público, a advocacia e a sociedade civil, é um modelo que está funcionando. Eu diria, com a experiência que lá tive, que precisava ser um pouquinho mais, eu acho que tinha que equilibrar um pouco, seria melhor se fosse mais equilibrado, mas como está bem, dá para o gasto. Ele tem desenvolvido um trabalho extraordinário. Eu tive uma experiência riquíssima, primorosa, extraordinária. Passei lá 2 anos, em dedicação exclusiva, porque um advogado que para lá vai fica afastado, licenciado da advocacia, fiquei 2 anos sem advogar, dedicado exclusivamente a esse trabalho. Né? E brinco muito, quando saí, disse, não, agora, parodiando o José Martí, agora eu conheço, dizendo da justiça, conheço o monstro por dentro, vivi em suas entranhas, né? Que foi um pouco conhecer a justiça do outro lado da tribuna. Foi uma experiência fabulosa, acho que prestamos um serviço inestimável. E essa composição foi uma composição também sem desfazer das outras, foi uma composição admirável, porque nós nos entendíamos às mil maravilhas. E creio que essa composição, que foi de 2007 para 2009, ela foi muito produtiva. Foi a terceira composição, o terceiro ano, o terceiro biênio de vida
do Conselho. Portanto, importante para a sua consolidação, né, para a sua formatação, como ele hoje está, enfim, aparecendo ao mundo. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta que não quer calar, e nós temos pouco tempo aqui para dar continuidade aos trabalhos. Vou ter que já fazer um convite novo para o seu retorno, uma vez que faltam aqui uma série de perguntas, mas hoje nós não podemos deixar de trazer aqui para todos vocês e trazer essa pergunta, que é muito importante, a reforma do Código Penal, né? Existem, o que o senhor pode tratar aqui a respeito? Claro que tem aqui uma pergunta institucional, que inclusive está aqui para que os internautas, advogados ou não, possam acessar a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, podem acessar essa revista onde tem a entrevista. Então, a OAB fez uma proposta do crime de violação das prerrogativas, né? E quem quiser conferir essa entrevista, ela está no Jornal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, né? É uma notícia de capa, o Código Penal Brasileiro, e aqui nós temos uma entrevista concedida pelo Dr. Técio, todos podem conferir, e os curiosos, por favor, acessem a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Inclusive, a Ordem dos Advogados tem uma sessão pública, de audiência pública, em relação até a outra questão que o senhor coloca na outra revista, que é o Direito à Vida, né? E que está na revista da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. A pergunta que eu deixo aqui para o senhor, para que a gente fomente o debate também com os internautas, existem dois antagonismos que nós conversamos a respeito não só das prerrogativas e a não criminalização, a descriminalização do desacato à autoridade. Claro que é uma pergunta bastante interessante, mas o que o senhor pode me falar sobre esses dois temas, né? E o que o senhor pode destacar em relação ao novo Código? A Constituição brasileira, ela, no artigo 133, Constituição de 1988, ela considerou o advogado um elemento indispensável para a administração da justiça. Então, não é favor nenhum, nós não somos melhores do que ninguém, mas sem nós, sem o advogado, não tem justiça, porque nós somos essenciais para a realização da justiça. Isso é norma constitucional, não é? Não somos nós que estamos falando, nem estou dizendo como novidade, isso está na lei, está na Carta Magna. Ora, se nós somos destinatários, não é, desta norma, e, portanto, somos indispensáveis à administração da justiça, uma violação das nossas prerrogativas legais e profissionais, porque nós temos prerrogativas para desempenharmos essa função de elemento indispensável da justiça. Então, uma violação a essas prerrogativas, ela evidentemente tem que ser considerada crime, porque não podemos permitir que este elemento indispensável, né, à administração da justiça seja impedido de exercer o seu mistério, de realizar esta função que a Constituição lhe incumbiu. Então, violar prerrogativa profissional, direito legal, direito do advogado, né, para o exercício da sua profissão, é crime no projeto de lei que está em andamento do Senado, que eu disse há pouco, 236 de 2012. Resultado do anteprojeto dessa comissão que eu tive a honra de integrar como representante da Ordem, e é a reivindicação da Ordem de São Paulo, é a reivindicação de todos os advogados brasileiros. Ora, junto disso tem uma coisa que é muito comum, que nós sofremos, que é o desacato à autoridade. Eu, na minha experiência de advogado criminal, de lidar com esse fenômeno, eu posso dizer, sem errar, o seguinte, que quase todas as situações de desacato à autoridade, elas embutem um abuso de poder. É um abuso de poder, é um abuso de autoridade, que esteja preso, é um desacato, é o agente do poder público que não está preparado para isso. Basta ver em algumas repartições públicas, né, costumavam ter preso assim, desacatar funcionário público e tal, penas, né, uma ameaçando o consumidor. Eu já vi gabinete de juiz com a placa assim, desacato,
desacatar funcionário público. Meu Deus do céu, quer dizer, você vai procurar um funcionário público, eu sou ameaçado de cara. Então, é um pouco para reagir contra essa cultura do sabe com quem está falando, e querer impedir o cidadão de exercer o seu direito de cidadania. Então, nós descriminalizamos, nós abolimos, né, do projeto do novo Código Penal o crime de desacato à autoridade, exatamente para dar, né, continuidade a essa ideia, né, do advogado como representante da cidadania, sem peias, sem impedimentos, sem constrangimentos e sem ameaças. Perfeito. E aqui nós temos também eu gostaria de, antes de nós encerrarmos, uma vez que o adiantado da hora já está se apresentando, gostaria de trazer para os internautas uma experiência como advogado, né? Gostaria de saber se o doutor Técio poderia nos contar uma experiência que pudesse ser interessante para o internauta entender o valor do advogado, não só o advogado em si, natural, em essência, como constituinte, representante, operador do direito, e sim num resultado. Então, gostaria de saber uma história que me parece que foi vivida pelo doutor em certa circunstância, defendendo alguns comediantes aqui, muito de boa referência. Então, uma história bastante prática, né? Que eu gostaria de participar os internautas para que eles possam entender que exercer cidadania enquanto advogado é uma essência e nós precisamos dessa liberdade, porque só um homem livre pode seguir em frente. E os advogados fazem com que essa liberdade, tanto quanto a liberdade de expressão, não é verdade? Nós temos tantas liberdades e prerrogativas a defender. Então, eu gostaria que os internautas ouvissem essa história interessantíssima que o Dr. Técio tem a contar e que eu pedi para ele que ele contasse para os senhores. Os humoristas são sempre vítimas, né, muito dessa incompreensão. Eu já defendi vários humoristas, no tempo do Pasquim, que era assim um órgão, não é, que era porta-voz da luta contra o arbítrio, contra a censura, tinha censura prévia. O Pasquim também, eu já defendi por coisas absolutamente ridículas e banais, piadas que viravam processos criminais, como de ofensa. O Caceta e Planeta, que são, enfim, são contemporâneos, estão aí, os membros do Caceta, na época era um jornal, Planeta Diário era o nome do jornal, agora eu me lembrei, Planeta Diário, era um jornal tabloide que depois virou Caceta e Planeta. Eles editavam, e no número de Natal, com aquela irreverência total e desmedida, eles fizeram uma manchete, esse Papa pôs um ovo na missa do galo, né? Aquilo causou uma indignação de um promotor que era muito católico, que achou que era uma ofensa ao sentimento religioso do povo brasileiro, que havia uma disposição na antiga lei de imprensa, e resolveu processar os membros, a equipe do Caceta e Planeta por ofender o sentimento religioso do povo brasileiro e claro que nós enfrentamos a defesa da mesma maneira ridícula, que é considerar isso um crime, né? Essa irreverência, essa brincadeira, como se isso pudesse ofender o sentimento religioso do povo brasileiro, e pedimos, então, que o Papa, que é o detentor dessa prerrogativa, que ele fosse ouvido para dizer se ele se ofendeu e se o sentimento religioso brasileiro foi ofendido. Então, vamos ouvir, tá? Que se expressa uma carta rogatória para o Vaticano para ouvir o Papa, e eu não sei o que aconteceu, porque nunca mais voltou esse processo, e assim terminou uma piada que para alguns pode ser de mau gosto, mas que diz muito diz muito de que nós temos que ter a compreensão de que as questões criminais não podem se vestir de qualquer coisa, não servem para a reprimenda de qualquer conduta. A repressão criminal, o crime são coisas, é uma coisa séria que deve ser tratada seriamente. Perfeito. Nós vamos fazer mais uma interrupção e voltamos. O mundo todo, num só lugar. São Paulo.
A cidade que não para, que cresce a cada dia, com a energia de todos os povos, no ritmo de todas as culturas, onde tudo acontece ao mesmo tempo e agora. Para impulsionar essa cidade gigante é preciso muita garra, todos os sonhos e a determinação de mais de... Nós temos aqui que fazer uma pergunta, qual o valor, né, da Comissão da Verdade? Tenho certeza que isso também se tornou uma informação pública, polemizada também, então nós vamos ouvir aqui o que o Dr. Técio tem a falar sobre a Comissão da Verdade. Gostaria de deixar aqui uma outra pergunta, para que o senhor em seguida também valorizasse, e aí eu não posso esquecer, né, da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB São Paulo, e como representante, vice-presidente dessa comissão, não posso deixar de fazer uma consideração sobre o que há no Código em relação aos crimes cibernéticos. Gostaria que o senhor trouxesse para nós um esclarecimento, uma valoração e falasse um pouco sobre isso. O que o senhor pode me dizer? Olha, a Comissão da Verdade, eu acho que é uma comissão, enfim, já era todos os países que passaram por períodos de autoritarismo, tiveram problemas de ditadura, de repressão política muito violenta, todos os países, sobretudo da América Latina, tiveram as suas comissões da verdade para colocar luz, iluminar, nada como uma luz sobre um fato, nada como, né, dizer a verdade, conhecer os acontecimentos, para a gente aprender e não repetir. Né? Perfeito. Então, a comissão é fundamental. A comissão é para punir, a comissão é para revelar o que aconteceu, dizer a verdade, localizar esses desaparecidos, enfim, para que a gente possa retomar, né, o rumo da democracia e botar as mágoas para trás. Traz valor histórico também, um aprendizado histórico. É um aprendizado histórico, porque nós vivemos um período longo, muito longo da nossa história de suspensão de garantias, etc., de cidadania. E agora nós temos que aprender com isso. E a Comissão da Verdade vai nos ensinar, ela vai, ao revelar o que se passou efetivamente, coisas que nós não sabemos, que havia censura prévia, fatos que não estão conhecidos, que não foram revelados. Se o povo puder ter um conhecimento disso tudo, eu acho que a história caminha, acho que o Brasil fica mais Brasil, eu acho que nós podemos nos orgulhar do nosso país mais ainda. E eu posso fazer um comentário? Nós temos países amigos, né, que hoje passam por situações semelhantes ao que nós passamos há 20 anos atrás, e a gente, com essa experiência, esse valor histórico, nós podemos exportar esse equilíbrio, né? Nós temos hoje um país passando por isso, que é o Egito, é um país amigo, né? E, nesse sentido, existe uma colaboração cidadã? Com certeza. O senhor viu? Com certeza. Eu acho que isso é um aprendizado para o mundo, não é um aprendizado só para o país, é um aprendizado de cidadania. E isso é um aprendizado mundial, é um aprendizado para a civilização, é um aprendizado para todas as pessoas do mundo, para todos os seres vivos do mundo. Muito obrigada. Nos crimes cibernéticos, nós temos uma introdução rápida aqui no projeto do Código Penal, crimes que não estavam previstos e que hoje tem um capítulo que tem o número 208, o título 6º, que trata dos crimes cibernéticos, o acesso indevido de sistemas informáticos, define o que seja, para efeitos penais, sistema informático, dados informáticos, provedor de serviço, dados de tráfego, e trata das penas para o acesso indevido, para os crimes que estão contemplados nos artigos 208 e seguintes do projeto do Código Penal, inclusive para sabotagem informática, e com esses crimes que são muito específicos, chamados crimes cibernéticos, porque outras fraudes, que eventualmente praticadas por esse meio, já estavam previstos lá no estelionato, no capítulo das fraudes. Aqui
cuidamos de tratar um pouco, definir coisas que são muito específicas, muito novas, que o Código Penal de 1940, que entrou em vigor em 42, não conhecia e não tratou. E assim a gente moderniza a legislação penal, fazendo-a, né, para o nosso tempo. Perfeito. Então agora nós vamos deixar aqui o Dr. Técio fazer as suas considerações finais a respeito de tudo que nós tratamos. E eu lembro aqui aos internautas o seguinte, claro, nós somos advogados, representamos o nosso país, mas aqui, como membro da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção São Paulo, lembro a todos que existe uma audiência pública aberta, que pode ser acessada por qualquer cidadão no site da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção São Paulo, onde pode ser comentado, porque não adianta, né, doutor Técio, que os comentários venham após tudo publicado, após tudo passado pelos processos legislativos das câmaras, do Senado, enfim. Então existem 2 projetos de lei que estão caminhando e tramitando, que é o projeto de lei do Marco Civil também, e o projeto de lei que ficou conhecido como Lei Carolina Dickmann, que foi proposto pelo Partido dos Trabalhadores, e os 2 estão abertos no site da Ordem para críticas e comentários, e essa é uma participação democrática e cidadã. Então, convido a todos para que façam esses comentários no site da Ordem. E também tem um comentário que está aberto à audiência pública, que é em relação ao artigo em relação à vida, né? Que também está aberto, o direito de permitir ou não permitir que a vida continue em relação aos casos de pessoas que têm problemas de saúde aí e desejam interromper essa atividade. Então, convido a todos para que participem nesse sentido dessa vida democrática e cidadã que é tão necessária a todos nós. Doutor Técio, para as considerações finais eu deixo o senhor livre, porque é uma experiência de vida inovadora, maravilhosa, uma carreira fantástica. Deixo aqui o convite para que o senhor volte, porque eu tenho milhões de outras perguntas a fazer. Obrigado. Essa pequena 1 hora não foi suficiente para todas as nossas perguntas. Doutor Técio, faça as suas considerações finais aos nossos internautas que pouco conhecem sobre essa vida tão maravilhosa que é a vida do advogado. Muito obrigado. Eu aproveitando o que você disse há pouco, nós estamos, enfim, no início, no nascimento dos primeiros anos de um século, do século XXI. O Código Penal se viu para o século passado, ele viveu 70 anos. Prestou os serviços que prestaram. Nós temos essa responsabilidade dessas leis novas, tempos modernos, né? Essa velocidade das mudanças tecnológicas, nós temos que estar antenados e temos que estar ligados ao nosso tempo. Portanto, é muito importante participar, é muito importante cobrar, é muito importante acompanhar, né, o nascimento e a formulação dessas leis, porque no final elas vão servir a nós, ou a nosso favor ou contra nós. Então, cabe a nós termos a responsabilidade de fazermos esse século melhor do que o século passado e engajarmos. A nossa vida é efêmera, a vida humana, lamentavelmente, ela é muito rápida. Então, cada um de nós tem que dar uma contribuição efetiva, tem que acompanhar, tem que fazer a sua parte, tem que estar junto, tem que colocar a boca no trombone e, sobretudo, acompanhar esses projetos, sugerir, cobrar. E, com isso, nós estamos contribuindo para um mundo melhor. Eu acho que é o desejo que todos têm, ter um mundo melhor. Só que o mundo melhor não vem só por uma dádiva da natureza, vem pela nossa ação humana, cotidiana, intelectual, pensadora e solidária. Isso, ela não vem pela omissão, ela vem pela ação, pela ação. Só vem pela ação. Doutor Técio, muitíssimo obrigada pela entrevista. Convido o senhor a voltar. Será uma alegria tê-lo novamente. Muito obrigada. E eu convido agora os internautas, já que foi clamorosa essa participação democrática, que vocês façam uma participação pública, seja nos órgãos do Senado, que também tem a audiência pública aberta e que pode ser acessada por qualquer pessoa,
e como também pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, da qual passará pelo nosso crivo, e nós faremos essa representação no sentido de levar o cidadão aos órgãos competentes para que a gente possa fazer essa representação. Convido a todos, e principalmente as pessoas que foram vítimas desses crimes todos, ou daquilo que não faz parte do tipo penal, para que participem e coloquem e façam a sua participação social, para que nós, como administradores e representantes obrigatórios, temos o dever de fazer isso na qualidade de integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, de levar isso ao conhecimento público. Então façam essa participação, contribuam, porque isso fará uma grande diferença e nós podemos estar à frente do nosso tempo, o nosso país pode estar à frente de todas essas decisões e nós podemos dar um exemplo para o mundo, porque feliz ou infelizmente nós temos a maior quantidade de decisões judiciais em relação aos crimes cibernéticos, porque somos o maior falado de equipamentos eletrônicos do mundo. Então eu conto com você. Muito obrigada e boa noite.